Bom, termina nesta terça-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020. Para quem está correndo nesses minutos finais e ainda possui dúvidas acerca do tributo, a gente conversa agora com a Tâmara Gomes, gerente sênior de Impostos e Tributos da Grant Thornton Consultoria. Tudo bem, Tamara? Me desculpe, como que se pronuncia direitinho o seu nome? Tamara, né? Bem-vinda, obrigada pelo seu tempo com a gente. Tá bom. Tamara, vamos lá então. Tamara, hoje é o último dia. O brasileiro gosta bastante de deixar algumas providências importantes até para a última hora, mas agora é a última hora mesmo. Ainda dá tempo de fazer a declaração direitinho. Como começar se a pessoa física que ainda não fez essa declaração? É tudo online? Qual é o site? Quais os documentos necessários em mãos? O primeiro ponto é baixar o programa, né, do site da Receita Federal. Esse é o primeiro passo. Então, baixando o programa, depois tendo todos os documentos em mãos. Se a pessoa não tiver todos os documentos em mãos, o aconselhável é que ela imputa todos os documentos que ela tiver. Então, informe de rendimentos, despesas médicas, informes bancários, todos os bens que ela tenha adquirido ao longo de 2019, ou aquilo que não tenha alterado, que ela, enfim, repita o saldo dos bens. Então, caso de casas, imóveis, ações que ela não tenha vendido, e proceda com a entrega dentro do prazo, ou mesmo que ela não tiver todos esses itens, que ela proceda para não ter que pagar a multa por atraso da entrega, e se for necessário, retifique posteriormente. Tá certo, então existe essa possibilidade que também muita gente costuma apelar e fazer dessa forma, né? Envia a declaração com os dados básicos e daí depois, já tendo cumprido direitinho o prazo correto, final, sem ter que pagar a multa, vai preenchendo daí de forma completa a sua declaração. Qual o benefício de se declarar o imposto de renda, o cidadão, o imposto de renda pessoa física? Existe algum benefício para o cidadão? Qual é a importância desse mecanismo? Cumprir com uma obrigação acessória. Então, se ela tiver num dos itens de obrigatoriedade, ela tem que cumprir. Então, se ela oferiu rendimentos acima de R$28 mil, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos acima de R$40 mil no ano calendário 2019, se ela tiver na totalidade de bens acima de 300 mil, ela tem que entregar. Ou se ela se tornou residente, por exemplo, um brasileiro que retornou para o país ao longo de 2019, ou um estrangeiro que adquiriu a sua residência fiscal ao longo de 2019, ele tem que entregar esta declaração. Então, é uma obrigação acessória, dentre outras. Então, essa é uma obrigatoriedade. Então, a partir do momento que a pessoa não entrega, ela fica de forma irregular. E quais são os prejuízos, as consequências de ficar dessa forma irregular? Quem não entregar o imposto de renda, não só não agora dentro do prazo, mas nem preencher depois, literalmente ignorar a situação. Quais são as possíveis consequências a se enfrentar? Ela pode ser autuada pela Receita Federal, tendo que pagar as multas devidas, não só a multa da declaração, quanto demais, enfim, questionamentos que a Receita pode vir a surgir, bem como, enfim, as multas devidas, tanto de rendimentos que ela deveria ter declarado e não declarou, quanto a própria multa da declaração que não foi entregue. Ok, e essa multa já é válida a partir de amanhã, então, para quem for entregar a declaração de forma atrasada? Você sabe em quanto está o valor da multa e até quanto tempo depois você tem, então, para entregar a declaração pagando essa multa? Claro, a multa mínima é de R$ 165,74 e o valor máximo dela é de 20% do imposto devido. Vale lembrar que o imposto devido não é o imposto apurado na declaração, aquele saldo de imposto a restituir ou imposto a pagar, e sim o imposto devido apurado, sim, na declaração com base nos rendimentos nela declarados, e pode ser até limitado a 20%. Claro que a declaração ela pode ser entregue a partir de amanhã, não tem um prazo definido, ou seja, pode ser daqui um ano, daqui 2. Claro que quanto antes você entregue, menos multa você vai pagar, ou seja, quanto antes você cumprir com a obrigação acessória, menos questionamentos você vai ter e você vai estar cumprindo com aquilo que você deve junto à Receita Federal Brasileira. Então, a recomendação sempre
é que você entregue isso o quanto antes. Certo. E Tamara, o imposto de renda pessoa jurídica é por agora? Ainda demora? A declaração da pessoa jurídica é posterior sempre da pessoa física, vai ser logo a mais nos próximos meses. Perfeito. Então a preocupação mesmo é a pessoa física, é o cidadão individual entregar. Prazo final está feito o alerta aqui, é hoje até o final da noite, até o fim do dia, para entregar então e não cair aí na malha fina e nem ter que pagar multa depois para correr atrás desse prejuízo. Tamara, só para a gente encerrar então mais uma vez, é possível preencher sozinho, baixando um programa. E não precisa, por exemplo, de um contador, mas a pessoa que quiser pode também contar com esse profissional que faça para ela o serviço. Exato, a pessoa pode fazer de forma individual. No site da Receita, o programa chama IRPF 2020. De qualquer forma, se a pessoa tiver interesse, ela pode procurar qualquer, enfim, contador ou uma empresa especializada que preste esse tipo de serviço para fazer essa declaração. Valeu, acho que ficou bem claro. Obrigada pela sua ajuda, os esclarecimentos todos aqui. O alerta feito pelo Jornal da Manhã, segunda edição. Quem nos acompanha, então, não vai poder reclamar que não ficou sabendo. A gente ajudou, hein? A Tamara Gomes, então, é gerente sênior de impostos e tributos e conversou com a gente aqui nessa manhã da Grant Thornton Consultoria. Valeu, Tamara. Obrigada mais uma vez, então. Boa terça-feira para você e até uma próxima. Obrigada, igualmente.